carga e descarga de um capacitor. Experiência 6. Então é o seguinte, nesse experimento nós vamos trabalhar com duas montagens. Sempre com um circuito que tem uma fonte de alimentação de corrente contínua, um resistor e um capacitor. Então o capacitor é um dispositivo com o qual a gente ainda não tinha trabalhado e vai fazer parte desses dois circuitos. O capacitor, ele é na verdade, o que é um capacitor? São duas placas metálicas e no meio você tem um isolante, um dielétrico. E aí o que ocorre é que quando você aplica uma diferença de potencial nos terminais de um capacitor, ele acumula cargas positivas de um lado e negativas do outro. Então, a gente diz que o capacitor ele carrega, né? É semelhante a uma bateria, mas tem diferenças, tem várias diferenças. Mas ele acumula essa energia na forma do campo elétrico, né, entre essas cargas que estão separadas por um isolante. Então, o que a gente vai estudar aqui vai ser um circuito de carga do capacitor e um circuito de descarga do capacitor. E aí a gente vai ver que tem uma quantidade característica que é a constante de tempo do circuito e a gente vai determinar essa quantidade. Então vamos fazer medidas para levantar essas curvas e determinar essas constantes de tempo. Bom, teoria, né? Então olha lá, esse aqui é um circuito que tem uma fonte de alimentação corrente contínua, uma chave tripolar, né? Ela tem 3 polos, posso conectar S em A e S em B, tem um resistor e tem um capacitor. Se eu conectar S em A, eu vou ter o curso de carga, vai fluir corrente, vai carregar o capacitor. Se eu conectar S em B, a fonte de alimentação sai do circuito e se o capacitor tiver alguma carga, ele vai descarregar aqui no resistor. A gente já viu, né, que o resistor ôhmico, ele respeita essa lei de Ohm. Então, a voltagem, a diferença de potencial nos terminais do resistor é igual a R vezes I, a corrente, né? Agora, e o capacitor? Qual a relação entre o capacitor, né, como é que eu escrevo, né, matematicamente a diferença de potencial nos terminais do capacitor? Então, tem essa equação 2 aqui, ó, que a diferença de potencial nos terminais do capacitor é igual à carga que ele tem, né, dividido pela capacitância. Bom, a gente sabe também que a corrente ela é a taxa de variação da carga. Então, eu posso escrever essas duas diferenças de potencial em termos da carga ou em termos da corrente. Em termos da carga, fica que I é igual a dQ dt, né? E você nota que esses valores são valores instantâneos, né? O V de T é o R de T. Isso aqui, se o V não varia, se o I não varia, o V não varia. Então, a gente costuma chamar de corrente contínua, né? Uma corrente constante, voltagem constante. Mas se a corrente mudar, o V de T também muda, acompanha, né? Então, são as equações dinâmicas, né, para voltagens terminais de um resistor. E o capacitor também tem isso, né? A voltagem em função do tempo é igual à carga naquele tempo dividido por C. Então, se a carga variar, a voltagem também varia, né? Bom, eu posso resolver a equação dessa malha, né, escrevendo que VR mais VC, ou a diferença de potencial nos terminais do resistor, mais a diferença de potencial nos terminais do capacitor, mais epsilon, né, tem que ser igual a zero. Quando eu fecho a chave A em S, né, eu tenho o circuito de carga, e aí a soma dessas diferenças de potencial vai dar zero, aquela equação de malha, eu consigo resolver. Só que aqui, como eu tenho
o VC em termos da carga e o R em termos de I, eu tenho que escrever todo mundo em termos da mesma quantidade, ou da carga ou da corrente, para resolver o circuito. Se eu fizer em termos da carga, por exemplo, eu tenho que a corrente I vai ser igual a dQdt. Então, quando eu escrevo a lei de Malhas para esse tipo de circuito, eu tenho uma equação diferencial. Resolvendo a equação diferencial, eu encontro o Q em função do tempo. E aí a gente vê que a carga no capacitor, no processo de carregamento, né, o Q de T, ela é uma função exponencial. Ó. Ele tem a capacitância vezes a força, a diferença de potencial epsilon da fonte, e 1 menos essa exponencial de T dividido por RC, onde R é a resistência e C é a capacitância do capacitor. Né? Então, essa capacitância é uma propriedade do capacitor, depende das propriedades construtivas dele, são fixas, uma vez que você construir um capacitor, o C, a capacitância está determinada, e ela é importante para determinar a carga e a corrente no circuito. Então, eu resolvo aquela equação diferencial da malha e obtenho o Q de T. Né? E aí a gente vê o seguinte, ó, que para T igual a zero, né, E elevado a zero dá 1, 1 menos 1 dá zero, então a carga é nula. Então eu considero que no início, em T igual a zero, ele está descarregado, não tem carga nenhuma. À medida que o tempo vai passando, né, esse termo aqui vai diminuindo. Então vai ser 1 menos uma quantidade que começa em 1 e vai diminuindo exponencialmente. Então a carga no capacitor vai crescendo com o tempo. Né? 1 menos uma coisa que diminui é um lance que vai crescendo. Então a carga no capacitor aumenta exponencialmente com o tempo. E aí eu posso, sabendo o que, eu posso determinar o I fazendo a derivada. dQdt igual ao I. Né? Quando eu faço essa derivada, esse termo constante desaparece, né? E eu fico com isso aqui, ó. E sobre R é elevado a menos T sobre RC. Aí, de novo, eu vejo, ó, quando T igual a zero, isso aqui vale 1, e o I de T igual a zero é epsilon sobre R. É como se eu tivesse um curto-circuito aqui, né? A corrente vai ser igual ao epsilon dividido por R, sem T igual a zero. Mas quando o tempo vai aumentando, esse número vai diminuindo exponencialmente. Então a corrente vai caindo. Então, ou seja, quando eu fecho essa chave, começa a maior corrente possível. T igual a zero, a maior corrente possível. Vai mandar carga para o capacitor e vai carregá-lo. À medida que o capacitor vai enchendo de carga, vai aparecendo uma diferença de potencial aqui nesses terminais cada vez maior. Se esse potencial aqui aumenta, a diferença de potencial daqui para cá, ou seja, nos terminais do resistor, diminui. Então a corrente vai diminuindo, a corrente no circuito vai diminuindo e o capacitor ele vai carregando, mas ele vai tendendo, né, a diferença de potencial no capacitor vai tendendo ao valor de epsilon, mas nunca chega lá, vai tendendo assintoticamente para esse valor. Né? Então, se eu sei a corrente e a carga, eu posso escrever a diferença de potencial no terminal dos terminais do resistor, que é R vezes I, e posso escrever também o VC, que é Q sobre C. Né? É só dividir por C aqui. Ó. Então, eu tenho VR e VC. E aí eu posso fazer o gráfico. Ó. Fazendo o gráfico, esse aqui então, é o ciclo de carga, de carregamento do capacitor. Então, olha lá, o VR, né? Eu começo com a voltagem grande, porque a corrente é grande, e isso vai diminuindo, porque a corrente vai diminuindo. A voltagem no capacitor, eu começo zero, porque não tem carga, a voltagem proporcional à carga, né? Ele vai carregando, vai enchendo de carga, e vai tendendo a valor de epsilon. Só vai chegar lá no infinito, né? Mas ele vai tendendo ao valor de epsilon. A mesma coisa é a corrente vai diminuindo, tendendo a zero, mas também só chega no infinito, ou seja, entendeu? São comportamentos assintóticos, né? Ou seja, só chega num determinado valor lá no infinito. E aí, então o que acontece? Então, quando você liga esse circuito de carregamento capacitor, ele vai carregando exponencialmente,
Você vê, quanto mais cheio está o capacitor, mais difícil é carregá-lo, né? Então a corrente vai diminuindo. Quanto mais cheio ele está, menos carga eu consigo colocar lá. Esse aqui é o processo. Então eu tenho essas voltagens exponenciais. Então no experimento a gente vai medir isso, vai tirar pontos de VC e de VR, vai fazer esse gráfico e nós vamos determinar esse tal aqui, essa constante de tempo. Né? O que é isso? Isso aqui é o seguinte, ó. Eu sei que, por exemplo, a carga do capacitor ela vai aumentando e vai chegar uma hora que ele, né, um tempo lá infinito, ele estaria completamente cheio, né? E a diferença de potencial nos terminais dele seria epsilon. Mas não chega lá. Então, se você chegar e perguntar assim, olha, eu tenho esse circuito aqui com resistor de tantos ohms, um capacitor de tantos farads, farad é a unidade de capacitância, e aí eu queria saber se ele vai carregar rápido ou lentamente. Aí você olha para os valores de R e de C e fala assim, cara, o tempo de carga é infinito. O tempo é sempre infinito, né? Então, não adianta. Qualquer que seja o valor de R e de C, o tempo de carga para carregamento total é sempre infinito. Porém, a gente vê que, dependendo dos valores de R e C, isso aqui pode subir mais rápido ou subir mais lentamente. Então, existe uma figura de mérito chamada constante de tempo de um circuito RC. Né? Então, essa constante de tempo chama de tau, e isso aqui é igual a R vezes C. Tau é igual a RC. Ou seja, depende da resistência e da capacitância. Então, por exemplo, é uma definição. Né? Eu defino tau, tempo de carga do capacitor, como sendo o tempo que a corrente demora a voltar nos terminais do resistor, demora para cair a 37% do valor máximo, ou o tempo que a carga no capacitor, ou a voltagem nos terminais, demora para atingir 63% do valor máximo. Por que adotou-se essa definição? É fácil ver. É por causa dessa exponencial, né? Porque a gente está falando dessa exponencial. Então, eu digo o seguinte, ó, quando T for igual a RC, eu vou ter elevado a menos 1. Então, o E é aquele número dos logaritmos neperianos, né? É um número da ordem de 2,7, né? Elevado a menos 1, ele vai dar cerca de 0,37. Né? Então, então, isso é um valor. E 1 menos 0,37 dá aproximadamente 63, né? 63%, 0,63. Então, é por isso que você define o tempo tal, né? Quando t igual a tal, igual a RC, né? Esse expoente dá 1. E aí, então, determina os tempos característicos. Por isso que o tal tem essa definição conveniente. Né? Então, isso é no ciclo de carga. Né? E no ciclo de descarga, é o mesmo circuito, é só virar a chave para cá. E você nota que a fonte desligou. Desliguei a fonte, não está mais no circuito. Ficou o circuito só capacitor e resistor. Se o capacitor ele começa inicialmente carregado, né, ele tem lá uma diferença de potencial, digamos, epsilon, ele vai funcionar como se fosse uma fonte, né, vai gerar corrente aqui. Só que quando a corrente passa no resistor, ele dissipa, né, através do efeito Joule, transforma em calor. Né? E aí o capacitor vai descarregando, a corrente vai passando aqui, a energia vai sendo jogada fora. Né? As equações para esse circuito elas são parecidas, né? A corrente, olha lá. Só que aqui agora, veja o seguinte, ó, no circuito de carga, você tinha que o VC e o VR eram diferentes, né? Aqui, ó, você vê que o VC e o VR eles são iguais em módulo, né? Os dois decaem, né? E então, olha só, se eu fizer um gráfico de VR e VC no circuito de descarga, os dois vão coincidir, eles vão cair juntos, né? Em módulo. Esse negócio do sinal, né? O sinal é diferente do outro, porque só tem os dois aqui nessa malha. Então, VR mais VC tem que dar zero pela lei das malhas.
Isso está associado ao fato de você definir um sentido de corrente único aqui. Então, você definindo um certo sentido de corrente, né, um deles vai ter o sinal positivo, o outro vai ter o sinal negativo. Mas em módulo eles são iguais. E os dois decaem, né? Por quê? Porque a voltagem nos terminais do capacitor ele vai descarregando, a carga vai diminuindo, então ela diminui. E com isso a corrente diminui. E como o VR, né, é R vezes I, então ambos diminuem. Então, beleza, então é isso, né? E vale, né, a constante de tempo, é a mesma coisa, né? Essa definição de constante de tempo, ela é usual para tudo que é exponencial, né? Decaimentos exponenciais, você define esse tempo característico. Né? Aqui são as duas montagens, né? Na prática, quando a gente vai montar o circuito, a gente faz um pouquinho diferente. A gente bota esse fio aqui, ó, para a seguinte razão. Ó. Antes de começar o experimento, eu fecho o S em B, você vê que eu curto-circuito o capacitor. Então, se tiver alguma carga aqui, ela vai gerar uma corrente e ele vai descarregar. Eu quero começar, então, com ele totalmente descarregado. Aí eu viro a chave aqui para A, e aí eu ligo a fonte resistor, ó, essa malha é maior, e ele vai carregando, e eu vou medindo a voltagem aqui em função do tempo. Então, se eu colocar um voltímetro aqui, eu meço VC, mas eu posso botar um outro voltímetro aqui e medir o VR também. Então, lá no experimento a gente faz isso, mede VC e VR simultaneamente. E tem um cronômetro que vai medir o tempo. Né? Então, em T igual a zero, fecha essa chave e dispara o cronômetro, meço VC e VR em função do tempo. No circuito de carga, muda um pouquinho, porque é o seguinte, ó, em T igual a zero, eu conecto S em A, então você vê que eu ligo a fonte direto no capacitor. Então, o VC vai ser igual ao Epsilon. Tá, coloquei lá. E em T igual a zero, eu comuto S para B. Aí fica só resistor e capacitor. Aí ele vai descarregar, né? E eu vou medir VC e VR. Você vê que VC e VR são a mesma coisa em módulo, né? Mas a gente coloca lá 2 voltímetros. Que é bom, aí como por serem dois aparelhos diferentes, pode até dar uma pequena diferença de valor, né, por causa de incertezas e tal. Mas em módulo, né, essas duas voltagens são iguais.